Olá, alunos, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e estou aqui com você para iniciar essa disciplina de empreendedorismo e inovação. Então, eu me chamo Mônica Maria Silva, eu sou formada em administração e psicologia e tenho mestrado também na área de psicologia. E nós vamos trabalhar essa disciplina de empreendedorismo e inovação e começando aqui na unidade 1 com essa temática, o panorama do empreendedorismo e oportunidade empreendedora. Então, dentro aí do contexto da disciplina, né, a unidade 1, a gente inicia apresentando esse panorama do empreendedorismo e falando acerca da oportunidade empreendedora. Então, já passando aqui no próximo quadro, contextualizando, né, esse nosso encontro, gostaria de chamar a atenção para essa competência da unidade, que é para que você compreenda o conceito de empreendedorismo e o contexto, né, o contexto onde o empreendedorismo acontece. Por isso, né, a gente vai falar aí desse panorama do empreendedorismo. Então, estudar o empreendedorismo, conhecer as ferramentas de análise, de ideias e de oportunidades. Bom, o empreendedorismo é um tema muito importante para o desenvolvimento econômico, né, tanto no Brasil como no mundo. E dentro daqui da disciplina, né, nós vamos trabalhar o empreendedorismo a partir de dois prismas. Então, vamos voltar ali no quadro, que eu gostaria de contextualizar com você essa temática. Então, o estudo do empreendedorismo, ele passará por dois primas. Primeiro, pelo panorama do empreendedorismo e oportunidade empreendedora, né, que é a temática justamente dessa primeira unidade. Então, como eu disse, né, o empreendedorismo é um tema importante para o desenvolvimento econômico, tanto do Brasil como no mundo, e é importante que você conheça esse panorama do empreendedorismo e também sobre a oportunidade empreendedora. Um segundo prisma é a perspectiva Lean e o plano de negócios e metodologias de gestão. Então, quando a gente fala, né, da perspectiva Lean, ela remete a essa gestão enxuta. Então, tem relação com redução de desperdício, e essa temática ela tem relação com as ferramentas utilizadas para avaliar as iniciativas, né, empreendedoras. Tá? Então, quando a gente fala aqui de plano de negócios, de metodologias de gestão, né? Então, quando a gente trabalha, né, dentro dessa perspectiva Lean, também falando da perspectiva Lean, o diferencial é justamente uma ênfase dada à inovação. Tá? Então, essa perspectiva ela traz para dentro aí do empreendedorismo, né, e das metodologias e dos métodos de análise e de avaliação de oportunidade, a perspectiva da inovação. Então, ali no próximo quadro, a gente vai ver aqui como que a disciplina ela está dividida nessas 4 unidades. Então, na primeira unidade, que é essa, né, nós vamos então falar a respeito do panorama do empreendedorismo e oportunidade empreendedora. Na segunda unidade, que é essa que a gente vai trabalhar, o segundo, né, prisma aí do empreendedorismo vai ser a perspectiva Lean, plano de negócios, metodologias de gestão. E na unidade 3 e na unidade 4, a gente vai trabalhar mais especificamente com a inovação, não desarticulada, né, do contexto empreendedor. E na unidade 3, então, a gente vai falar de fundamentos e aspectos iniciais da inovação e processos de inovação. Então, veja, né, o processo de inovação. A gente vai ver a inovação como um processo. E na unidade 4, nós vamos falar sobre tópicos avançados em inovação estratégica. Então, aqui, né, a gente vai falar um pouco de financiamento, de fomento, de aspectos legais e temas, né, também relacionados aí à estratégia. Então, a estratégia em si, a gestão de pessoas, né, no contexto da inovação. Tá? Então, esse é o panorama geral, é a contextualização dessa disciplina, que a gente inicia, então, com esse panorama, né, do empreendedorismo e das oportunidades. Empreendedorismo, conceito e contexto no Brasil e no mundo. Então, vamos falar, né, um pouco desse panorama do empreendedorismo, passando pela conceitualização, né, aí do empreendedorismo. Então, vamos lá no quadro. Bom,
Para isso, né, é muito importante que a gente entenda o papel do empreendedorismo ao longo, né, da história. Então, a partir do século XVIII, e veja, a gente está falando de século XVIII, a gente está falando de 1701 a 1800, com a expansão dos meios de produção, fruto da Revolução Industrial, que o termo empreendedor passou a ser utilizado mais próximo ao sentido atual. Então, veja, ele não é um termo, né, utilizado tão recentemente. Então, já a partir lá do século XVIII, de 1701 a 1800, né, o século XVIII compreende esse período de tempo, o empreendedor ele passou a ser utilizado, esse termo, né, empreendedor, passou a ser utilizado mais próximo ao sentido atual. E o empreendedor, então, ele está muito associado com aquela pessoa que assume riscos em prol de objetivos e desafios maiores. Tá? Então, o empreendedor sempre esteve muito associado a essa perspectiva, né, daquele que assume risco. E muito também associado ao início de um novo negócio. Né? Então, esse que assume risco, né, nesse início, né, iniciando aí um novo negócio. Né? Então, está sempre muito associado a essas temáticas. Então, lá no quadro, voltando lá, vamos conhecer alguns personagens aqui importantes dentro do desenvolvimento do conceito de empreendedorismo. Então, o Joseph Schumpeter, ele viveu, né, entre 1893 e 1950, né, era um economista austríaco, e ele deu ênfase à importância do empreendedor para um ambiente econômico. Então, veja que desde essa época, né, veja, ele viveu de 1893 a 1950. Então, lá em meados da década de 40, ele deu essa ênfase, né, à importância do empreendedor para o ambiente econômico. Qual que é a influência do empreendedorismo para o desenvolvimento da economia, né, para o desenvolvimento de um determinado país, de uma determinada região. Para ele, empreendedor era o indivíduo que introduzia inovações no mercado com o propósito de obter lucro. Então, o empreendedor era o indivíduo que destruía aspectos básicos, né, dos produtos e serviços vigentes, explorando novos produtos, serviços, e não só, né, novos produtos e serviços, mas também novas formas de gestão. Tá? Então, quando nós falamos aqui do empreendedorismo, não é só, né, eu iniciar um novo negócio, mas desde então estava associado ao desenvolvimento econômico e também essa desconstrução, né, de algo que já vinha sendo feito, e veja que já traz aí consigo, então, uma ideia também de inovação, né? O empreendedor sempre ligado com essa ideia da inovação. Então, ali no quadro, nós vamos conhecer aqui uma outra figura importante, que foi o Clayton Christensen. Ele é um professor, né, da Universidade de Harvard. Ele nasceu em 1952 e ele faleceu recentemente, em janeiro de 2020, né, no ano passado. Então, para ele, né, o processo ele traz esse conceito, né, da inovação disruptiva, que é o processo de destruir atributos e processos ultrapassados, originando novos produtos e serviços. Então, esse conceito de inovação disruptiva foi definido por ele como uma destruição criativa, ou também inovação disruptiva. Tá? Então, esse destruir atributos, né, dos serviços, dos produtos, ou dessa maneira de gerenciar uma empresa. Tá? Então, é o rompimento de uma maneira até então vigente, né, de consumir determinado produto, utilizar determinado serviço, ou então gerenciar, né, também uma organização. Bom, então ali no quadro nós vamos ver que o empreendedorismo, né, ele tem essa relação com o envolvimento de pessoas e processos em conjunto que levam à transformação de ideias em oportunidades. Então, o empreendedorismo também tem essa vinculação com a transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. Então, veja, essa é uma citação de Dornelas. O Dornelas é um importante pesquisador também aí na área, um importante nome, né, no Brasil, na área do empreendedorismo. Então, olha, tem aqui uma relação, né, das ideias e oportunidades. Então,
essa é uma questão importante no que diz respeito ao empreendedorismo, né? Não é só ter uma nova ideia, né? Ter uma ideia diferente, mas é também ter a capacidade de transformar essa ideia numa oportunidade. Então, ali no quadro, nós vamos falar a respeito disso, dessa diferença, então, de ideia e oportunidade. Uma ideia, ela pode se tornar uma oportunidade, mas ela, para isso, né, ela precisa atender uma necessidade, então, ela deve atender uma necessidade, essa necessidade é uma necessidade do mercado, que pode ser uma necessidade do consumidor final, pode ser uma necessidade de uma outra empresa, né? Então tem que ser uma necessidade do mercado. Ela também, né, para que essa ideia ela possa ser considerada uma oportunidade, ela precisa criar ou adicionar valor. Então, o que quer dizer isso? Que ela tem que ser vantajosa, né? Ela tem que ser mais vantajosa do que já existe, do que aquela solução que já existe. E ela também precisa ser testada através de um plano de negócio. E esse teste, né, é justamente para verificar a sua viabilidade. Então não basta ter uma ideia, ela precisa ser uma oportunidade também. Então, algo novo, né, que vai ganhando uma realidade. Quando uma ideia, então, que é algo novo, ela vai ganhando uma realidade através, né, dessa transformação da ideia em uma oportunidade. O panorama do empreendedorismo e suas aplicações no século XXI. Vamos falar a respeito desse panorama do empreendedorismo, entender um pouco acerca disso, dos estudos, das pesquisas que vêm sendo feitas sobre essa temática do empreendedorismo. Então, ali no quadro. Bom, o empreendedorismo, existem muitos estudos, né, desenvolvidos acerca dessa temática. E por quê? Né? Por que esse interesse em relação ao tema do empreendedorismo? Bom, porque, né, o empreendedorismo ele tem uma relação com o desenvolvimento econômico de um determinado país ou de uma determinada região. Então, muitas ações são feitas, né, para poder se estudar acerca do empreendedorismo. E uma dessas ações, uma dessas iniciativas, né, é o projeto GEM, né, que é o Monitor Global do Empreendedorismo, que é uma iniciativa que se iniciou lá em 1999, é um programa de pesquisa, né, do nível de atividade empreendedora. Começou inicialmente com 10 países, hoje tem mais de 80 países que eles pesquisam. E essa pesquisa, ela também busca identificar a motivação para empreender. Então, a atividade empreendedora, ela possui essa forte relação com o desenvolvimento econômico, né, de uma região, de um país. Então, eles buscam entender o que leva, né, o que motiva, já que o empreendedorismo ele leva ao desenvolvimento econômico, né, o que pode levar ao empreendedorismo. Bom, e eles identificaram, né, com essas pesquisas, dois aspectos importantes aqui que podem levar as pessoas a empreender. Um desses aspectos é a oportunidade. Tá? Então, essa é uma razão, né, pela qual a pessoa pode empreender. A oportunidade, quando o empreendedor ele vai empreender por oportunidade, o negócio inicia principalmente pelo fato de ter sido identificado uma oportunidade de negócio. Então, o nome aqui já diz, né? Oportunidade viável a ser concretizada no ambiente em que o empreendedor atua. Tá? Então, veja que as pessoas, né, que buscam empreender através de oportunidade são aqueles tipos de negócios que vão se iniciar a partir da identificação dessa ideia e dessa avaliação se essa ideia realmente é uma oportunidade. Mas existe uma outra forma, outra motivação para se empreender. Então, ali no quadro, a gente vai falar dessa outra motivação, que é por necessidade. Então, eles identificaram que nem sempre, né, a pessoa ela empreende porque ela identificou uma oportunidade, uma ideia que ela teve, né? Mas ela também pode empreender por necessidade. E quando ela empreende por necessidade, é quando ela cria o negócio, a criação do negócio é efetivada pela falta de outras possibilidades para geração de renda e de ocupação. Então, veja que quando o empreendedor
ele empreende por oportunidade, ele pode ter, apesar dele ter outras, né, outras alternativas de trabalho, ele pode empreender por oportunidade. Quando ele empreende por necessidade, é porque então ele necessita, né, daquela atividade ali como uma fonte de renda e de ocupação. Isso vai afetar a capacidade de sobreviver dessas empresas. Tem uma urgência, né, em receber lucro, em algumas situações, né, existe uma precariedade em suas condições, né, em restrição para o investimento inicial para esse empreendedor. Então, esse empreendedorismo por necessidade, ele é mais frágil, né? Ele é mais frágil no sentido do sucesso do negócio. Bom, então, ali no quadro, a gente vai também ver outras formas aqui de empreendedorismo, porque não existe só o empreendedorismo, esse relacionado à criação de um novo negócio, mas também a gente pode falar aqui do intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, ele é uma prática que consiste nas ações empreendedoras desenvolvidas internamente nas empresas pelos próprios colaboradores. Então, é dentro da empresa, né, os colaboradores ali, também com esse comportamento empreendedor que está muito ligado à questão da inovação e a importância, né, de se desenvolver um empreendedorismo, né, ambientes que promovem isso dentro das organizações, devido ao alto grau de competitividade, né, que as organizações enfrentam. E ali no quadro, novamente, a gente vai ver outra forma de empreendedorismo, que é o empreendedorismo social. E ele vem aumentando bastante, né? Ele também tem sido trabalhado sob a ótica social, no sentido do combate à pobreza, redução da desigualdade social, promoção da educação e uma série de outros problemas sociais que afligem a sociedade moderna no mundo todo. Então, uma figura importante é o Muhammad Yunus, né? Foi o pioneiro do empreendedorismo social através de uma iniciativa de microcrédito. Ele até recebeu, né, o prêmio Nobel por essa iniciativa. Então, no empreendedorismo social, geralmente o empreendedor ele vai empreender, são negócios onde se visa lucro, se visa, né, entregar para o mercado um produto ou um serviço de qualidade, mas que o lucro, então, ele vai ser reinvestido em projetos sociais para reduzir pobreza, para levar condições de vidas melhores para as pessoas, né? Então, é nesse sentido que o empreendedorismo social ele vai atuar. E nós temos ali no quadro o empreendedorismo virtual digital, que ele pode ser definido como as ações empreendedoras para criar e desenvolver empresas ou novos negócios que têm sua operação integral ou parcial estabelecidas em plataformas na internet. Então, isso vem se desenvolvendo muito, né? E principalmente essas funções relacionadas aos processos de marketing, de vendas, né? E a gente tem visto crescer muito isso no contexto atual, em função, né, das demandas aí que vem acontecendo, né? Isso está sendo muito desenvolvido. E lá no quadro a gente vai ver dois conceitos também que estão relacionados com o empreendedorismo virtual digital, que é importante que você conheça e saiba diferenciar, que é o e-business e o e-commerce. O e-business, todos os processos organizacionais das empresas que possam ser geridos por sistemas empresariais que estejam alicerçados na internet para consulta, operação, qualquer hora, ou momento ou lugar. Então, esse é e-business. E o e-commerce, ele é uma parte do e-business, que compreende basicamente todas as transações, processos, operações de marketing, ações comerciais, principalmente de compra e venda. Então, veja, o formato, né, de empreendedorismo, a forma de empreendedorismo virtual digital, ela tem crescido muito, né, pela demanda da sociedade, né, por ter novas formas aí de poder se relacionar com produtos e serviços, né, e com as empresas que ofertam isso. Então, a gente vai crescendo também novos formatos de negócio, surgindo a partir do empreendedorismo virtual digital. Reconhecendo e desenvolvendo oportunidades. Vamos falar a respeito, né, do desenvolvimento de oportunidades. Então, vamos lá no quadro. Vamos aqui trabalhar, né, com essa questão da transformação das ideias em oportunidades. Qual a diferença, né? Falar um pouco aqui da diferença entre ideia e oportunidade.
Bom, muitas pesquisas, né, foram aí desenvolvidas e são desenvolvidas para identificar o que faz um negócio dar certo. Então, quem que geralmente, né, faz essas pesquisas, quem que se interessa por essas questões? Bom, como o empreendedorismo ele ajuda a alavancar economicamente uma determinada região, né, um país, o desenvolvimento ele está relacionado com o desenvolvimento econômico. Então, os governos, os órgãos de fomento, né, eles pesquisam isso, né, para ver assim, olha, o que faz o negócio dar certo? Para poder fazer o quê? Né? Para poder identificar o que faz dar certo e poder apoiar os empreendedores, fomentando, né? Isso, então, que é a base do empreendedorismo, formando um ambiente propício ao empreendedorismo. Então, voltando ali no quadro, eles, com as pesquisas, foi identificado, uma das primeiras questões que foi identificada é que um ponto, né, que poderia fazer o negócio dar certo são os recursos financeiros. Então, se eu tiver disponível recursos financeiros, isso vai ajudar o empreendedor a iniciar o negócio dele, porque muitas vezes ele pode não ter acesso a recursos financeiros. Mas só isso não basta, né? Só ter acesso a recurso financeiro, identificaram isso. Só ter acesso a recurso financeiro não basta, porque se ele não souber administrar bem, né, financeiramente também, uma ideia pode ser muito boa, ela pode ser uma excelente oportunidade, ela pode ser muito viável, mas por uma má gestão, né, esse negócio pode não dar certo. Então, um outro aspecto que foi identificado, que está ali no quadro, que foi o quê? As técnicas administrativas. Então, as técnicas administrativas dizem respeito à gestão. Então, as pessoas vão utilizar os recursos financeiros e aplicar a partir das técnicas administrativas. Bom, então eu tenho que dar, né, fomentar aqui os recursos financeiros, dar acesso a recursos financeiros, mas eu também tenho que preparar as pessoas, né, para poder gerenciar o seu negócio. Então, treinamentos, né, levar conhecimento formal. Mas também foi identificado que só isso não bastava. Uma outra questão importante que foi identificada foram as características pessoais. E essas características pessoais, então, é que eles conseguiram determinar o que eles chamaram de os realizadores. Então, são pessoas que vão utilizar esses recursos financeiros e aplicar essas técnicas administrativas, né? E por isso, então, o que essas pessoas elas teriam de diferente? E essas características pessoais, elas foram então transformadas no que eles denominaram de comportamento empreendedor. Então, as características do comportamento empreendedor, ou as CCS. Tá? Então, nós vamos ali no quadro ver quais seriam essas características do comportamento empreendedor. Essa pesquisa, desenvolvida pelo McClelland, realizada em 1982, ela identificou as seguintes características. Então, aquele que é considerado como empreendedor é aquela pessoa que busca oportunidade e tem iniciativa. Então, uma pessoa que está sempre buscando oportunidade, que ela tem iniciativa para isso, né? Ela não espera, ela vai atrás. Uma outra característica muito importante foi a persistência. Então, não desistir no primeiro obstáculo, né? Porque os obstáculos eles vão acontecer, às vezes identifica uma ideia, mas aquela ideia não é ainda uma oportunidade, mas não desiste, vai atrás para ver como que ela pode se tornar uma oportunidade. São comprometidas, né? Então esse comprometimento. Um outro aspecto importante é na exigência de qualidade e eficiência, no correr risco calculado. Então veja, o empreendedor é aquele que corre risco, mas não é qualquer risco, não é de qualquer jeito, né? É aquele que corre risco, mas calculado, ele faz análise né, dos prós e contras, toma decisão em cima de informação, né? Então veja que essas são algumas características, eles identificaram 10 características do comportamento empreendedor. Uma outra característica é o estabelecimento de metas, né? Então estabelece metas, as metas, né, são os objetivos quantificados, então meta eu quantifico, coloco prazo, né, especifico, a busca de informação, está constantemente buscando informação, então todos os tipos de informação,
planejamento e monitoramento sistemático. Então, veja, não é só planejar uma vez lá no início, né? Mas é monitorar e fazer isso sistematicamente. A persuasão e redes de contatos, né? Ter aí também uma boa rede de contatos. A persuasão tem uma relação com essa capacidade de liderança, né? De poder influenciar, independência e autoconfiança, né? Então, veja que essas características do comportamento empreendedor, elas foram identificadas, e isso também fez com que, então, esses programas de desenvolvimento, né, do empreendedorismo, eles buscam alicerçar o empreendedor nesses pilares, né? Então, recurso financeiro, técnicas administrativas, mas também no aspecto comportamental. E uma ideia, né, ela se torna em uma oportunidade quando ela traz alguma vantagem, né, em relação àquilo que já existe. Então, por isso, tem aí uma relação muito próxima com a inovação. E essa vantagem, ela tem que ser algo que crie valor, né, que crie valor para aquela pessoa ou aquela empresa que vai consumir esse produto ou esse serviço. Então, vamos falar um pouco como identificar a criação de valor em uma ideia. Tá? Vamos lá no quadro. Bom, e a gente vai falar disso a partir da implicação estratégica, né? Então, quando eu tenho aí, vou fazer uma avaliação, né? Se esse produto, ou esse serviço, ou essa ideia, né, que eu vou desenvolver, se ela traz alguma vantagem competitiva para a organização. Então, eu posso utilizar esses parâmetros que estão aqui para avaliar. Então, por exemplo, isso, né, que eu estou propondo é possuído pela empresa? Se não é, né, eu posso colocar ou não ou sim. Ele é valioso, né? Se aqui é indiferente, né? Se ele é valioso, raro, difícil de ser imitado ou difícil de ser substituído, ou se ele é valioso e eu identifico que não, né? Ele é possuído pela empresa sim, mas ele não é valioso. Então aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma desvantagem competitiva. Esse produto ou esse serviço não vai me trazer um diferencial em relação ao concorrente. Porque ele não é visto como algo valioso. Valioso não no sentido de ser mais caro, né, de ter um custo mais elevado, mas esse valioso de trazer alguma vantagem a mais, de ser percebido pelo cliente como algo de valor, né, que ele valoriza. Bom, então ali no quadro, ainda considerando esses parâmetros da implicação estratégica, se ele é possuído pela empresa, se ele é valioso, mas ele não é raro, né? Então aqui eu já não sigo com a avaliação, ou se ele é raro, mas ele é difícil de ser, ele não é difícil de ser imitado, então o que eu vou ter aqui? Uma paridade competitiva. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que o meu concorrente pode facilmente oferecer o mesmo. Ele não é difícil de ser imitado. Então veja que uma vantagem competitiva, ela vai se apresentar quando eu tiver algo que é valorizado, né, pelo mercado e que é difícil do meu concorrente copiar. Então vamos ali no quadro para a gente falar dessa vantagem competitiva. Então, se esse produto ou serviço, né, que eu quero oferecer, ele é possuído pela empresa, né, eu tenho essa capacidade de realizar ele dentro da empresa, ele é valioso, ele é percebido como valioso no mercado, ele é raro, ele é difícil de ser imitado, mas é difícil de ser substituído, então eu tenho um outro produto ou um outro serviço que pode substituir isso. Se ele não é difícil de ser substituído, eu vou ter uma vantagem competitiva temporária, né? Então, por algum tempo, ele pode permanecer vantajoso. Agora, se ele é difícil de ser substituído, então eu tenho uma vantagem competitiva sustentável. Então, o que quer dizer sustentável? Que ela vai se sustentar por um longo período de tempo, tá? Então, eu posso fazer a avaliação, né, dessa minha ideia, se é uma oportunidade, também a partir desses parâmetros da vantagem competitiva. Voltando ali no quadro, nós vamos ver algumas fontes geradoras de ideias dentro das organizações e fora delas. Eu posso ter fonte geradora de ideia através das pessoas, dos governos, feiras e congressos, consultores, programas de desenvolvimento, né, de planejamento e desenvolvimento, concorrentes, academia.
publicações especializadas. Então, eu posso buscar, né, ideias em vários contextos, tá? Em vários contextos. A importância que eu tenho que avaliar se essa ideia ela pode se transformar numa oportunidade de negócio. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. E essa situação-problema tem uma relação com o processo empreendedor. Vamos lá no quadro. Nós vamos conhecer a Cristine. A Cristine, ela estava com 23 anos e ela tinha claramente traçado algumas coisas em sua vida. Após ter trabalhado como jovem aprendiz e na área administrativa de uma grande empresa, ela conseguiu juntar uma boa quantidade financeira para iniciar o projeto para o qual até ali tinha se preparado. Ela queria ser dona do seu próprio negócio. Mas era exatamente aí que iniciavam os seus problemas, pois ela nunca tinha conseguido decidir que tipo de empresa que ela gostaria de ter, né? Ela gostaria de ter. Então, vamos lá ver como que a gente pode, aqui, quais seriam esses desafios da Cristine, como que a gente pode ajudá-la. Vamos ajudar a Cristine a iniciar o processo empreendedor na condição de um consultor em empreendedorismo. Então, imagine você como um consultor em empreendedorismo. Quais as principais fontes de ideias que poderíamos indicar para ela? E quais outras medidas poderiam lhe ajudar a reconhecer uma oportunidade empreendedora? Por fim, quais ferramentas lhe ajudaria a avaliar mais adequadamente essa ideia ou oportunidade de negócio? Então, vamos ajudar a Cristine resolvendo esse desafio com ela, né? Porque ela sabe que ela quer empreender, né? Mas ela ainda não sabe muito bem por onde iniciar. Então, ali no quadro, vamos ajudar a Cristine. Inicialmente, poderia ser indicado a ela que o negócio ao qual ela decidisse atuar deveria estar ligado a alguma atividade ou experiência profissional a qual ela tivesse vivido. E por que isso, né? Porque é muito difícil, né? Fica muito difícil a pessoa iniciar, não é impossível, mas fica mais difícil ela iniciar em algo que ela não conhece, né? Algo que ela nunca viu, nunca lidou, né? Então, se ela já tem algum conhecimento a respeito daquilo, da atividade ao qual ela quer empreender, isso vai trazer algumas facilidades para ela. Então, voltando ali no quadro, por quê? Isso aumenta a chance de sucesso do empreendimento, uma vez que ela conheceria uma série de aspectos fundamentais desse ramo de atividade. Uma outra questão importante em relação a isso é que, por ela já ter vivenciado esse ambiente, ela também pode, né? Se ela vai empreender em algo que ela já conhece, se ela já vivenciou esse ambiente de negócio, ela também já pode saber se ela gosta, né? Desse tipo de trabalho, desse tipo de ambiente, porque isso também vai interferir no sucesso do negócio. Voltando ali no quadro, indicar fontes de ideias para geração e definição de ideias. Então, por exemplo, ela pode pesquisar através de feiras, de congressos profissionais, da própria concorrência, né? Então, conhecer os concorrentes, as políticas e ações governamentais para aquele setor, para aquela área, as pessoas, né, que consomem aquele produto ou aquele serviço de uma forma geral e, né, outros tipos de pesquisa que ela possa fazer. Toda a informação que ela conseguir levantar será sempre muito importante. Um outro aspecto é observar as tendências de mercado e os problemas aos quais a sociedade está enfrentando. Então, quais são os problemas, né, que a sociedade vem enfrentando e porque ali ela pode ter ótimas possibilidades de investimentos em futuros negócios ou futuros empreendimentos, né? Porque esses fatores aí, eles costumam representar, né, essas oportunidades de investimento e também de geração de ideias. Então, ali no quadro, um outro aspecto diz respeito à diminuição dos riscos, né? O empreendedorismo apresenta riscos significativos. Todo novo negócio, toda nova iniciativa, ela tem risco, porque é novo, né? Não se conhece, mas que podem ser diminuídos substancialmente por meio de ações e atitudes que avaliem adequadamente as possibilidades de sucesso do negócio. Então, é muito importante que ela avalie, né, essa possibilidade de sucesso antes de iniciar. Né, antes de investir financeiramente, antes de iniciar o seu negócio.
Então, é importante indicar ferramentas e técnicas para essa avaliação. Análise, teste de mercado, consultoria especializada, funil de ideias, análise SWOT, análise 360, a modelagem de negócio Canvas, a confecção do plano de negócios. Então, são uma diversidade de ferramentas que podem ajudar a Cristine a avaliar, né, se essa ideia ou essa oportunidade ela é viável, né? Então, se isso vai trazer um resultado positivo para ela. Eu vou convidar você agora a fazer uma reflexão. Essa reflexão é como aí, né, uma interação, né, que eu estou propondo para você, aluno, e também no sentido de estimular a sua participação aqui. E essa participação, eu vou ali colocar algumas questões, né, para estimular essa participação, mas você também pode utilizar esse momento para encaminhar dúvidas e comentários que você queira fazer. Mas vamos ali no quadro que eu vou falar então a respeito dessa então interação que eu estou propondo aqui para você. Está claro que a criatividade e a inventividade são características importantes para o surgimento de ideias. Mas é possível treinar as pessoas para que possam aprimorar essas qualidades no intuito de criar, de gerar, desenvolver ou aprimorar cada vez mais ideias inovadoras e produtivas? Você acha que é possível a gente treinar as pessoas? Então, é uma provocação, né? Estou colocando como uma provocação, se você quiser encaminhar, né, seu comentário acerca dessa temática, ou então alguma dúvida ou algum outro comentário que você queira fazer até aqui. Eu vou dar alguns minutinhos e daqui a pouquinho eu volto. Bom, então será que é possível, né, a gente criar aí, treinar as pessoas para que elas possam desenvolver novas ideias? Bom, a gente pode se utilizar de muitas ferramentas, né, para criar um ambiente propício para a inovação dentro das organizações. Bom, então vamos prosseguir.
geração de ideias. Vamos falar a respeito dessa temática, né, de como que a gente pode trabalhar aí para promover a geração de ideias, fomentar um ambiente em que essa geração de ideias possa acontecer. Então, vamos ali ao quadro. Técnicas de geração de ideias. Vamos falar a respeito dessas técnicas de gerações de ideias. Existem várias técnicas, né, que podem ser utilizadas dentro da organização para geração de ideias. Uma dessas técnicas, né, pode ser a caixa de sugestões e reclamações de clientes. Será que você já tinha parado para pensar nisso, né? Que muitas vezes a ideia ela vem de onde, né? Vem de quem está mais próximo do consumo daquele produto ou daquele serviço. Então a gente deve aproveitar, né, o conhecimento que as pessoas que ali estão consumindo, né, o produto ou o serviço que elas têm a respeito dessa experiência. Então, caixas de sugestões ou mesmo caixas de reclamações, elas podem nos trazer muitas ideias interessantes, né, de como então desenvolver algo novo. Voltando no quadro, de ter novas ideias. Essas ideias podem surgir de lá, né, podem já estar ali prontas até. O brainstorm, que é conhecida como a tempestade de ideias, ou brainwriting, que é a tempestade de ideias escritas, né? Então, muitas vezes se utiliza, né, tanto dessas técnicas em grupo, aonde eu vou criar um ambiente propício para que as pessoas possam pensar em vários tipos de ideias, né? Sem restrição, né? Então, assim, como, né, pensando em tudo que possa vir à cabeça dela a partir de uma determinada temática ou a partir de um determinado problema apresentado. E a partir daí, então, vai se fazendo as análises até que se chegue, né, nessa definição de alguma ideia que possa se tornar uma oportunidade. Então, eu tenho que criar dentro da organização espaços para essas atividades. Então, dentro do meu ambiente de gestão, né, da organização. Um outro tipo de técnica é o design thinking, que é uma metodologia usada para a busca de soluções e construção de ideias por meio de modelagem de modo colaborativo. Então, veja que é feito de uma maneira colaborativa. Então, várias pessoas colaborando de forma integrada, né, pelos interessados em prol de um conceito ou objetivo. Então, veja que são técnicas, né, que vão ali utilizar, né, da capacidade inventiva das pessoas. Elas podem, então, muitas vezes serem estimuladas, né, também ali para desenvolver essas ideias em grupo, né? Então, também ali colaborando, né, na formulação dessas novas ideias. Mas, para isso, eu preciso criar um ambiente propício, né? Ter dentro da empresa uma cultura voltada à inovação, voltada, né, à criação de novas ideias. Porque se eu não tenho um ambiente que garanta segurança para as pessoas, para que elas possam participar livremente, expondo as suas ideias, expondo as suas opiniões e colaborando entre si, fica difícil que isso aconteça. Então, eu também tenho que prestar atenção no tipo de cultura, né, do que eu estou ali valorizando dentro do ambiente da minha organização e também nas ferramentas de gestão que eu utilizo dentro da organização, se elas não estão indo no caminho inverso disso, se elas não estão atrapalhando, né, a criação desse ambiente favorável. Então, vamos ali no quadro para falar um pouco mais sobre isso. Por que é importante, né, pensar a respeito disso? Porque inovar, a inovação, na sua base, né, ela já significa uma transgressão. Porque inovar é fazer algo novo. Então, eu vou estar transgredindo aquilo que já vinha acontecendo até então. Então, como a inovação é transgredir, né, e transgredir, quando a gente faz uma transgressão, a gente está aceitando vários tipos de risco, né? Então, a gente está se arriscando. E quando a gente pensa nisso no contexto organizacional, dentro de uma organização, esse risco ele tem a ver com a relação que a pessoa tem com seus colegas, né? Porque quando eu estou propondo uma inovação, dando uma nova ideia, né? Pode ser que ela não seja muito bem aceita pelos colegas. Então,
também, né, transgredir é aceitar o risco de não ser aceito e de, né, provocar aí algo na relação com os colegas. Também é transgredir, é aceitar o risco no tocante à regra de gestão. Então aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Porque será que eu tenho esse ambiente, né, favorável para que as pessoas possam transgredir regras de gestão da minha empresa, né? Então, isso também, né, quando eu estou transgredindo, estou propondo algo novo e que isso vai fugir, muitas vezes, aquilo que já é feito dentro da organização. E também uma outra questão é que eu corro um risco, né, na avaliação do trabalho. Por quê? Porque normalmente, quando a gente propõe algo novo, ele tem que ser muito melhor do que já existe. Então, essa avaliação do trabalho, ela vai ser muito mais rigorosa, né? Então, assim, se eu estou propondo algo novo, isso vai ter que trazer um resultado e um desempenho muito além, né, muito melhor do que aquilo que eu já tenho, tá? Então, voltando no quadro, nós vamos aqui ver que as organizações, elas precisam ficar atentas a esses obstáculos ao comportamento inovador. Então, o que pode criar obstáculo, né? Porque se a gente não cuida desses aspectos do ambiente organizacional, a gente pode cristalizar esses obstáculos. Então, por exemplo, um obstáculo pode ser não dominar os conhecimentos relacionados com o seu trabalho e ter pouca experiência. Então, quando eu não conheço, né, não domino ali o trabalho que eu realizo, eu tenho pouca experiência, isso pode ser um obstáculo a esse comportamento inovador. Então, por isso que, às vezes, é mais fácil, né, eu conseguir empreender em algo que eu já tenho experiência, né, que eu já tenho algum tipo de conhecimento, que eu já tenho experiência. Voltando ao quadro, pensar com base em regras pré-estabelecidas. Então, já pensar, não conseguir sair, né, da caixa, não conseguir sair daquele pensamento já enquadrado ali numa determinada forma de agir, né? Então, dentro de determinadas regras que já estão pré-estabelecidas. Atitudes pessimistas também, né? Olha, para que mexer com isso? Não vai dar certo, né? Então, atitude pessimista também cria um obstáculo ao comportamento empreendedor. Então, veja, ó, se eu não dou espaço para as pessoas pensarem fora das regras estabelecidas, se eu promovo ou sustento, né, atitudes pessimistas dentro do ambiente organizacional, isso vai criar obstáculos para a geração de novas ideias. E a predominância dos critérios de julgamento conservadores na organização. Então, isso é muito incoerente, né? Se eu incentivo, eu posso incentivar, né, essa inovação, que as pessoas tragam ideias, mas, por outro lado, eu posso ter ferramentas de gestão e de avaliação de desempenho que muito tradicionais, né, que vão no sentido oposto, né, de uma avaliação positiva daquele colaborador quando ele, então, inova, né, quando ele faz diferente. Então, veja, precisa existir uma coerência, porque senão eu vou criando obstáculos a esse comportamento empreendedor. Análise de ideias. Vamos então falar a respeito da análise das ideias, né? Porque uma ideia, ela só se transforma numa oportunidade depois que ela é analisada. Então vamos lá no quadro para falar um pouco a respeito da análise de ideias, transformando ideias em oportunidades. Então existem diversas ferramentas que podem auxiliar o empreendedor no processo de análise de uma ideia, né? Então a gente tem várias ferramentas para isso. Uma dessas ferramentas é a análise e teste de mercado, tá? Então, é muito importante, né? É importantíssima, tá? Essa análise de mercado e de um mercado mais amplo do que o consumidor, tá? Então, essa análise, ela implica informação. Sempre que a gente fala de análise, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar informações. Então, análise e teste de mercado consiste na verificação e análise de variáveis pertinentes ao mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente pode ter a tendência de pensar no consumidor, né, no cliente. Mas, né, essa análise teste de mercado, ela deve se basear nesse mercado mais amplo.
Então, eu testar, né, essa ideia junto a clientes, junto a fornecedores, concorrentes e parceiros de negócio. Tá? Então, na análise de mercado, quando eu falo de análise de mercado, eu estou falando do mercado todo, né? Não estou falando só do cliente, mas do mercado. Né? Então, fornecedor, concorrente, parceiros de negócio. Bom, outras técnicas aqui, ferramentas, né, que a gente pode usar são grupos de discussão, tá? Então, grupos de discussão também, que são grupos de pessoas que terão acesso a produtos e serviços ou informações dos mesmos, passando suas impressões e avaliações gerais de modo estruturado a um intermediador que conduzirá o debate e discussões. Então, muitas vezes tem até empresas, né, especializadas nisso, a fazer esses tipos de grupos de discussão. Então, veja, né, que são técnicas de análise, técnicas onde eu vou testar se aquela minha ideia ela pode ser considerada uma oportunidade. Porque ela é considerada uma oportunidade, por exemplo, quando ela atende um dos critérios, é o quê? Atender uma necessidade. Então, eu posso testar, eu posso colocar ela, né, ali no meu cliente, um grupo de pessoas que seriam possíveis consumidores, né, daquele produto ou daquele serviço, para que eles possam passar as suas opiniões, né, as suas impressões. Então, muitas empresas fazem isso antes de lançar um produto no mercado. Geralmente produtos que se requer também muito investimento, né, para ser desenvolvido, essas testagens são feitas. Voltando ali no quadro, eu posso também lançar mão da consultoria especializada, contratação, por exemplo, de um profissional especializado no segmento de mercado, do produto ou do serviço, que vai me dar um feedback claro e bastante específico sobre os prós e contras da sua ideia de negócio. Né? Então, eu posso também lançar mão, por exemplo, de uma consultoria especializada. Bom, eu tenho que escolher uma dessas ferramentas? Não, eu posso trabalhar com várias ferramentas conjuntamente. Né? Então, é muito importante saber que existem muitas fontes, né, de análise, né, das ideias, muitas ferramentas que a gente pode utilizar para analisar as ideias. Ali no próximo quadro a gente vai continuar falando de alguma delas, como por exemplo o funil de ideias, que é também utilizada para concepção de ideias. Essa técnica ajuda o indivíduo a analisar e validar uma ideia sob dois prismas: a vivência e experiência do empreendedor, né, então a sua própria vivência e experiência, e as observações e visões de mercado. Então, muitas ferramentas também, elas são formas de eu poder organizar as informações de uma maneira diferente. Às vezes organizando as mesmas informações, só que de maneiras diferentes. Uma outra ferramenta também muito utilizada e muito importante é a análise SWOT, que é uma ferramenta muito conhecida e utilizada para análise ambiental. Então, o que é essa análise ambiental? O ambiente interno do negócio e o ambiente externo. Então, mesmo quando eu estou iniciando um negócio, ainda não tenho a empresa, né, montada, eu vou fazer previsões, né, de como que é desses critérios, né, do ambiente interno, por exemplo. Então, que pode, então, ser facilmente adaptada para ajudar o empreendedor a verificar pontos fortes e pontos fracos de sua ideia. Então, quais são, né, o que eu tenho internamente na minha empresa, na minha futura empresa, que pode ser ponto fraco ou forte, e o que eu tenho no mercado, né, no ambiente externo, que pode ser uma oportunidade ou uma ameaça quanto ao surgimento e implantação daquela ideia. Então, às vezes, um ponto forte pode ser o aspecto financeiro ou o conhecimento técnico, né, daquele negócio, ou isso também pode ser identificado como ponto fraco. A análise SWOT, ela pode vir na sequência, né, ser realizada na sequência da análise de mercado. Então, eu levanto informações de mercado e depois vou fazer também a análise SWOT. Então, veja que eu busco informações e utilizo essas informações, né, de diversas formas para fazer as análises. Voltando no quadro, né, que não acabou, a gente ainda tem aqui outras ferramentas de análise, que é a análise 360, né, a análise 360, que é bastante indicada para empreendedores inexperientes, é voltada para a realização de reflexões gerais sobre as circunstâncias internas e externas do negócio,
guiando em prol de observar as melhores oportunidades. Então, veja que também vai avaliar ambiente interno e externo. O Canvas, né, que é a estruturação básica do negócio, em quatro grupos básicos de pergunta, que é o como, que, para quem e quando. Que ajuda o empreendedor a avaliar, estruturar e unificar os diversos elementos necessários para a implantação da sua ideia de negócio ou empreendimento. Então, por exemplo, o Canvas, né, ele também traz ali informações que também são utilizadas numa outra ferramenta, que podem ser utilizadas aí também numa outra ferramenta, que é muito conhecida, né, para quem está querendo iniciar um negócio ou lançar um novo produto, que é o plano de negócio, que é o mais tradicional, né, voltando ali no quadro. O plano de negócio é uma ferramenta bem tradicional, é um documento escrito de modo muito minucioso, detalhado, né, que tem por objetivo testar essa viabilidade de uma ideia, né, ou conceito de negócio, entre outros, e servir como planejamento estratégico e tático das ações de gestão futura do negócio para o empreendedor. Então, o plano de negócio é um planejamento bem detalhado e minucioso. Ele pode servir, né, para justamente ajudar na gestão depois e também, né, para apresentar essa ideia, né, para outras pessoas, para buscar também parceiros de negócio. Então, são várias ferramentas de análise que o empreendedor ele pode se servir. Análise de mercado. Vamos falar a respeito da análise de mercado, porque esse é um tema importantíssimo para o empreendedor. Se o empreendedor ele vai iniciar um negócio, né, ou ele vai ali inovar, né, colocar um produto ou um serviço novo, uma forma de gestão nova, isso só é válido, né, se isso vai atender alguma necessidade do mercado. E para atender a necessidade do mercado, para saber, né, se isso está atendendo uma necessidade do mercado, eu preciso ter informações do mercado. Então, voltando sempre, quando a gente fala de análise, né, a gente está falando de análise do quê? De informação. Então, se eu estou falando de análise de mercado, eu estou falando de análise das informações de mercado. E eu preciso levantar essas informações. Voltando ao quadro. Então, o mercado, ele é um conceito que define um lugar ou espaço abstrato, ou não, né, onde ocorrem as trocas de marketing entre compradores e vendedores. Então, é muito importante a gente definir o que é mercado, né? E para Kotler e Armstrong, o mercado nada mais é que o grupo real ou potencial de compradores, né? Ele vai ser real quando eu já tenho, né, esse nicho aí de mercado estabelecido, ou é algo tão inovador que ainda não existe, né, nenhum concorrente, nenhum produto substituto. Então, é um potencial comprador que podem comprar determinado produto ou serviço, tá? Então, o mercado, né, envolve aí os compradores, né, obviamente que vai envolver os compradores, mas também envolvem outros atores, né, a gente vai ver aqui dentro desse mercado, tá? Não são só os compradores. Bom, então ali no quadro, a partir da revolução, né, quando a gente falar que envolve mais do que, né, os compradores, então a gente está falando desse mercado ampliado, pensar nesse mercado de uma forma mais ampla, né? Então, a partir da revolução das TICs, né, que é a tecnologia da informação e comunicação ocorrida no século XXI, que diminuiu as distâncias, promoveu o desenvolvimento das relações comerciais entre os países e avanços sem igual nas ações de marketing, a gente vai pensar, né, para começar a levar em consideração esse mercado ampliado, porque mesmo que eu tenha um local físico, né, o meu negócio, ele está influenciado por esse mercado ampliado, por esse mercado que envolve também as transações que utilizam a tecnologia de informação. Então, hoje, o cliente ele tem acesso a produtos e serviços que estão localizados muito distantes dele, geograficamente, fisicamente. Então, o mercado ampliado é um local físico ou virtual onde os seus stakeholders interagem. O que são stakeholders, né? São todas as partes envolvidas naquele tipo de negócio. Interagem constantemente em prol de realizar negócios, parcerias comerciais, transações, relacionamentos duradouros.
e mutuamente satisfatórios para as partes envolvidas. Então, os stakeholders não são só os clientes, são os fornecedores, são os concorrentes, são os parceiros de negócio, né? Então, veja que a gente deve levar em consideração, na análise do mercado, o mercado ampliado, né? Porque hoje, realmente, com a utilização da tecnologia, ele se amplia muito mais, né? A gente pode ter aí até novos formatos de negócio que vão, então, levar à utilização de parcerias, né, para poder levar para o consumidor um produto ou um serviço que traga para ele uma vantagem maior. Essa vantagem pode ser na conveniência, pode ser na qualidade, né, pode ser aí na ampliação do serviço acoplado ali, oferecido a ele. Então, veja, né, a gente tem que analisar esse mercado de uma forma mais ampla. Então, voltando ali no quadro, que mercado, né? A partir do objetivo de relacionar-se com o cliente, satisfazendo, entregando uma oferta de valor maior, o empreendedor ele precisa saber em qual tipo de mercado, qual negócio dele, o negócio dele faz parte. Bom, então, o que é uma oferta de valor maior, né? Eu vou ofertar um valor maior para o meu cliente. O que é isso? É ofertar um produto ou um serviço mais caro? Não. Né, é ofertar algo mais vantajoso para ele também, né, pelo qual ele vai verificar, né, ou perceber essa vantagem sem que isso muitas vezes tenha para ele um custo maior. Pelo contrário, que ele possa usufruir de uma vantagem sem que ele tenha que pagar mais por isso. Então isso é um valor, né, isso é um valor para o cliente. Voltando ao quadro. Então, é fundamental que o empreendedor ele analise e traduza corretamente, né, as características comportamentais do mercado consumidor que ele pretende atender. Então, por isso é importante a pesquisa de mercado, ter essa visão ampla da cadeia de abastecimento. Então, ele tem que prestar atenção nas características comportamentais do mercado consumidor. E a gente está passando por uma situação, né, aí da pandemia, onde isso está se modificando, né, e se modificando drasticamente, o comportamento do consumidor. Então, o empreendedor ele precisa ficar muito atento a isso, porque em momentos como esse eu tenho grandes riscos, grandes ameaças, mas também, por outro lado, eu posso identificar muitas oportunidades. Voltando ali no quadro, falando da pesquisa de mercado, né? Pesquisar e analisar o mercado são etapas fundamentais na constituição de um negócio. Então, é preciso identificar quem são os clientes, quem são os concorrentes, né? Ter uma visão ampla de toda a cadeia de abastecimento, estabelecer quais serão os produtos ou serviços ofertados, destinando especificamente ao público-alvo identificado ao seu empreendimento. Então, é muito importante identificar qual é o seu público-alvo, em quem que ele vai focar. Tá? Ele pode atender várias pessoas, mas ele precisa saber em quem que ele quer direcionar, né, o empreendimento dele. Comidinhas de vó, vamos falar a respeito de uma resolução de uma situação-problema que tem esse tema aí, comidinhas de vó. Então vamos lá no quadro. Vamos ver qual que é o desafio que o Eduardo ele está enfrentando. O Eduardo ele foi criado por sua avó, que era uma doceira de mão cheia e sempre a acompanhou profissionalmente. Após muitos anos auxiliando sua avó, trabalhando como ajudante de cozinha em diversos tipos de estabelecimentos e restaurantes, inclusive fora do país, onde fez diversos cursos, o Eduardo estava convencido que deveria dar o próximo passo, ser dono do seu próprio restaurante. Então veja, né, ele tinha ali uma experiência já, tanto lá com a avó dele, né, nessa coisa mais doméstica, quanto também ele tinha trabalhado já, né, em estabelecimentos como ajudante de cozinha, em restaurantes. Então, qual que era esse próximo passo, né? Abrir o seu próprio restaurante. E ele estava tão empolgado que ele já tinha até escolhido o local e até o nome, né? Que é Restaurante Comidinhas de Vó. Então, veja, né? Ele estava ali tão empolgado que ele já tinha escolhido lá o local e até o nome do restaurante. Mas, então, vamos ver quais são os desafios do Eduardo em relação a isso. Vamos ver.
O Eduardo, ele tinha muitos questionamentos e receios relacionados ao início do seu negócio. Aspectos gerais, né, e posicionamento do seu restaurante junto ao mercado gastronômico na sua cidade. A situação estava muito clara. O chefe Eduardo, ele conhecia bem os processos da cozinha e dos produtos que venderia. Entretanto, ele conhecia pouco do mercado qual pretendia atuar. Então, veja, isso é uma questão assim, que muitas vezes é muito comum de acontecer. A pessoa ela pode ter um conhecimento técnico, né? Ela tem esse conhecimento técnico a respeito do negócio ao qual ela quer empreender. Mas muitas vezes é só isso que ela tem, né? E ela não tem conhecimento, por exemplo, de gestão. Né? O Eduardo, ele sabe muito bem como cozinhar, né? Tem experiência lá na cozinha, mas será que ele tem experiência, né, na gestão de um negócio, na gestão de um restaurante? Porque ele vai ter que ter um conhecimento mais amplo, né, de como que ele vai gerenciar todos os recursos que ele precisa ter ali disponível para fazer o negócio dele dar certo, tá? Então, ele precisa ainda de muita informação. Voltando agora ali no quadro, agora é com você, prezado aluno. Como, né, que podemos ajudar o Eduardo a conhecer melhor o mercado gastronômico de sua região? Né? Então, como ele já escolheu o local, né, onde ele vai colocar o restaurante dele, ele precisa conhecer melhor esse mercado ali gastronômico dessa região. Quais os passos básicos para fazer uma análise de mercado? E como segmentar o mercado consumidor e definir o público-alvo? Né? Então, como que ele pode fazer uma análise do mercado? Porque, veja, a análise vai ser a partir da análise do mercado que ele vai conseguir uma série de informações que vão servir de base para ele dimensionar o negócio dele. Que tipo de alimento ele vai oferecer, em que quantidade, quais são os fornecedores que ele vai buscar, que recursos que ele vai precisar ter para isso, recurso financeiro também. Então, veja, a análise de mercado ela é importantíssima, porque ela serve de base, ela embasa todas as outras projeções que ele vai fazer. Voltando ali no quadro, então, ajudando o Eduardo, ele pode realizar a sua análise de mercado passando por três prismas básicos. O primeiro é consumidores, é a definição do público-alvo. Por que é o primeiro? Né? O público-alvo é o primeiro, porque vai ser para ele que o negócio vai estar direcionado, né? Vai ser para o público. E por que é importante definir um público-alvo? Né? Porque ele pode pensar assim, não, eu vou abrir meu restaurante e eu vou atender qualquer pessoa que quiser vir comer aqui no meu restaurante. Ok, né? Isso é legítimo. Só que se ele não definir um público específico, o que vai acontecer? Pode ser que ele não consiga atingir ninguém, né? Ele tem que criar uma identidade. Ele tem que estabelecer ali aquele ambiente, né, aqueles produtos direcionado para aquele público que ele pretende atingir. Ele tem, então, que definir esse público-alvo. Já que ele escolheu o local, então ele deve começar a definir esse público-alvo a partir desse local. Então, nesse local que ele colocou o estabelecimento dele, ele vai atender pessoas ali, né, ele vai ter, então, um salão, né, no restaurante para atender as pessoas ali. Quem são as pessoas que circulam por ali? Quem são as pessoas que poderiam, então, entrar no restaurante dele e consumir o alimento ali? Bom, ele também pode, né, nesse momento, ele pode atender, né, pessoas que estão distantes também, não necessariamente ali. Então, quem são as pessoas que consomem o tipo de alimento que ele está pretendendo oferecer? Então, voltando ali no quadro, ele precisa definir esse público. Tá? Bom, aí, definido o público e o tipo de produto que ele vai oferecer para esse público, porque definido o público, ele vai pesquisar a respeito desse público. Quais são as suas necessidades, como que ele consome, o que consome, que quantidade, que frequência, né? Ele vai, então, a partir dessas informações, analisar os concorrentes. Analisar pensando nos concorrentes diretos e nos concorrentes indiretos.
Então, os concorrentes diretos são aqueles que vão oferecer o mesmo tipo de produto que ele. Os indiretos podem ser aqueles que oferecem algo que poderia ser substituto, poderia substituir aquilo que ele está oferecendo. E por que é importante analisar o concorrente? Para que eu possa identificar, né, o que o concorrente ainda não está atendendo desse cliente que eu já fui lá e pesquisei a respeito das necessidades dele. Aí eu posso ter ideias, né, de como, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para me diferenciar. E daí também, dentro da pesquisa da análise de mercado, o que ele vai fazer? Ele vai então procurar quais são os fornecedores, os distribuidores, os atacadistas, os parceiros que podem aí também oferecer tudo aquilo que ele vai precisar, dos seus insumos, né, que ele vai precisar para disponibilizar esse produto para o cliente dele, tá? Então veja, né, que esses são os principais prismas aí que ele vai ter que avaliar dentro da sua pesquisa de mercado, as informações importantíssimas que ele vai ter que levantar. Vamos agora para um momento de reflexão e de interação. Novamente, eu vou colocar uma provocação para você, aluno, para que você possa interagir aqui nesse momento desse nosso encontro. Vamos lá então no quadro. Bom, são muitas as motivações que levam as pessoas a fazerem suas compras. Entretanto, as pessoas e famílias consomem os produtos e serviços porque têm necessidades ou fazem porque desejam adquiri-los. O que você pensa a respeito disso? Essa é uma questão que eu coloco, uma provocação para uma interação, mas você está convidado a encaminhar dúvidas e outros comentários que você queira fazer também, tá? Para isso eu vou dar um tempinho e daqui a pouquinho eu volto. Então, refletiu sobre essa questão?
Bom, a gente pode ter, né, as duas situações, né? As pessoas consumindo aí os produtos por necessidades ou até mesmo por impulso, né? Porque desejam adquiri-lo. Então, é muito importante que na pesquisa de mercado, o empreendedor ele busque identificar esses hábitos de consumo, né? Para que ele possa, então, também estruturar a oferta do seu produto, do seu serviço, de acordo com os hábitos e o comportamento do consumidor. Então, ali no quadro, gostaria de passar para você uma recapitulação das temáticas que nós trabalhamos nessa unidade 1 da disciplina de empreendedorismo e inovação. Então, você pôde compreender o conceito de empreendedorismo e o contexto também do empreendedorismo, né? O contexto no qual ele surgiu, o contexto no qual ele se dá. Para isso, né, nós aqui passamos pelo panorama do empreendedorismo. E esse panorama do empreendedorismo, ele também, aí você pode entender que existem muitas iniciativas de programas de fomento, de governos, né, que estudam acerca do que pode, né, ser feito para promover e para fomentar o empreendedorismo. Por quê? Porque o empreendedorismo ele tem uma relação muito próxima com o desenvolvimento econômico de um determinado país, de uma determinada região. Então, existe essa preocupação em criar ambientes favoráveis ao empreendedorismo. Bom, também você pode compreender acerca do reconhecimento e desenvolvimento de oportunidades, que uma ideia, ela não necessariamente ela é uma oportunidade de negócio. Para que ela seja considerada uma oportunidade de negócio, uma ideia, ela precisa atender uma necessidade, ela precisa ser viável, né? Ela precisa criar valor, ela precisa adicionar valor, ser mais vantajoso do que o que já existe, e ela precisa ser viável, ser testada a partir de um plano de negócios. Você também pode compreender como que a gente pode fomentar, né, a geração de ideias dentro do contexto organizacional, propiciar ambientes, né, que favoreçam a geração de ideias. E aí você também conheceu diferentes ferramentas, né, que a gente pode utilizar para fomentar ideias e diferentes formas de buscar novas ideias, né, através de governos, de feiras, de concorrentes, né, com clientes, então fornecedores, né? Então existem várias maneiras de buscar novas ideias. E você viu as ferramentas que podem ser utilizadas para analisar as ideias e viu como que a análise de mercado ela é uma ferramenta também importantíssima, uma etapa, não só uma ferramenta, né? Mas é uma etapa muito importante da avaliação, né, dessa ideia para ver se ela realmente é uma oportunidade de negócio. Então, a análise de mercado ela é fundamental. Ela traz ali informações substanciais para que a gente possa utilizar nas outras etapas, né, de análise dessa ideia, como, por exemplo, a viabilidade econômica, a viabilidade financeira de um negócio, porque vai ser em cima dessas projeções baseadas nas informações de análise de mercado que a gente vai fazer essas avaliações também da parte financeira. E assim você pode entender um pouco mais a respeito do empreendedorismo e inovação. A gente vai se encerrando, né, essa unidade 1 e eu me despeço de vocês. Até mais.